queria falar um pouquinho das saídas, né, que a gente tem conseguido encontrar a custo de muita luta das mulheres. Governo nenhum nos deu isso de graça. Tudo que nós temos foi por luta nossa. Inclusive, isso aqui é um exemplo de luta e resistência. Vocês estão aqui hoje vindo estudar, para acumular conhecimento, para se libertarem e muitas vezes para ajudar a libertar a outra companheira. Numa atitude sorora, como a gente discutiu aqui. A primeira declaração que tentou resguardar os direitos do homem foi em 1945, mas ela não é muito citada pela legislação. Assim, a sociedade internacional não deu muita atenção para essa primeira declaração dos direitos do homem. A que bombou, vamos dizer assim, foi a de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí aqui a gente teve uma série de outras legislações que discutiam um pouquinho dos direitos civis, direitos políticos, sexuais e reprodutivos da mulher. Mas eu destaco aqui a Convenção de 1979, que é a Convenção para eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher, que no Brasil só foi promulgada em 1982. A gente está sempre depois. Se no mundo estourou no ano, a gente vai aceitar daqui a 3, 15, 20, 30 anos. E a gente destaca também, em 2006, a criação da Lei Maria da Penha no Brasil. Qual foi o impacto da Lei da Maria da Penha aqui? E primeiro, como ela surgiu? Ela surge no Brasil, gente, a partir da luta das mulheres na primeira, segunda e terceira onda feminista, que se deu aqui na década de 30, na década de 60 e na década de 80. Impulsionada pela denúncia da Maria da Penha, que perdeu os movimentos da perna, a Comissão Interamericana de Direitos do Homem. Quando ela fez essa denúncia, criou-se toda uma comoção, passaram a estudar, a sociedade internacional passou a olhar a situação crítica da mulher no Brasil, e a gente conseguiu aprovar essa lei, que é estudada no mundo jurídico como além de uma lei. Ela é vista como um sistema de apoio à mulher, porque ela vai além de prever o que é o crime contra a mulher e aplicar uma pena contra o nosso agressor. Ela vai além. Ela prevê abrigos para retirar as mulheres da situação de violência. Ela prevê atendimento de uma equipe multidisciplinar, com psicólogas e psicólogos, assistentes sociais, médicos, advogados e advogadas. Só que, apesar dessa lei ter sido um enorme avanço, é uma das leis mais avançadas em todo o mundo na proteção à mulher, a gente não consegue efetivá-la no Brasil. E a Lei Maria da Penha não é a única lei que não pegou, vamos dizer assim. A nossa Constituição de 88, ela é tão humana que ela é chamada de Constituição Cidadã, mas também tem uma série de direitos que estão só escritos e a gente não consegue exercer por falta de iniciativa dos governos, infelizmente. E uma outra alteração muito importante foi a tipificação do feminicídio no Código Penal brasileiro. E aí, quando alguém mata uma mulher por ser mulher, a pena dele é aumentada em 1/3. Eu, como jurista, ainda considero muito pouco. Eles dizem que tipificaram o feminicídio, mas quem é da lei, operadores da justiça, a gente sabe que foi só uma qualificadora. Como a gente escuta na televisão toda hora, matou por motivo torpe, bota mais uns aninhos aí. É muito pouco para a brutalidade dos atos. Mas é, por enquanto, a situação legislativa que a gente tem. E para além de toda essa violência física, sexual, psicológica, patrimonial, a gente ainda conta com a questão da divisão sexual do trabalho, que também é um grande nó na vida das mulheres. Por quê? Isso aqui é um curso de cuidadores de idosos, certo? É uma profissão que está ligada ao ato de cuidar. Portanto, ela é composta por maioria de mulheres. Se a gente for ver as escolas que os nossos filhos já estudam o que nós estudamos. A educação, ela veio daquela questão... O Brasil nunca levou a educação muito a sério. Então, vem daquela questão paternalista, a gente demorou muito para construir um currículo, os professores ainda estão na luta, eu sou professora também, a sociologia é atacada desde o seu nascimento no Brasil, isso é uma série de problemas, mas enfim. O magistério também está ligado a cuidado, a questão do cuidar. E, portanto, também é uma profissão ocupada pela maioria de mulheres. A enfermagem também está ligada ao trato, à questão do cuidar.
também é ocupada por maioria de mulheres. E não à toa são as profissões que têm as menores remunerações, digo isso enquanto professora. Eu, como advogada, num concurso com a mesma formação enquanto professora, eu inicio ganhando 15 mil, 20 mil. Enquanto professora, com a mesma formação, eu inicio ganhando 2 mil, 3 mil. É a mesma formação, com o mesmo tempo de serviço. Então, existe uma divisão sexual do trabalho para nos precarizar até na nossa mão de obra, sim. Então, não é à toa que a gente vive essa dependência econômica dos nossos parceiros e pais. Também perpassa uma questão social. E aqui a gente tem os dados, né? Em 2014, fizeram um levantamento e viram que as mulheres receberam cerca de 80% que o mesmo homem trabalhando no mesmo emprego pelas mesmas horas com a mesma formação. A gente pode fazer a mesma coisa que eles, que a gente vai ganhar 80% a menos. E aí aqui fala da questão da educação e da saúde. 70% dos cargos de educação e saúde são ocupados por mulheres. Então, não por acaso que aqui nós encontramos as menores remunerações. É mais uma violência de gênero. Aí aqui tem outra questão que nos afeta muito. Como a colega falou ali. Você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar da casa, como o vídeo que a Edna passou. A mulher que tem que ouvir a criança gritando, a mulher que tem que passar a roupa do marido, ela que tem que fazer o café. Enquanto a gente está se ocupando das tarefas domésticas e da criação dos nossos filhos e filhas, os homens estão fazendo o quê? Estudando, trabalhando, descansando para estudar melhor, trabalhar melhor. Então, a disputa do nosso tempo também não é por acaso. O patriarcado, né, a sociedade machista e patriarcal, precisa nos manter ocupada. Porque imagina se a gente não tem tanta louça para lavar, a gente vai estudar mais, a gente vai trabalhar mais. Porque com tudo isso a gente já estuda muito. Exatamente. Só que a gente se sobrecarrega. Uhum. E aí teve uma matéria que viralizou, acho que vocês devem ter visto no mês passado, de uma mulher, mãe trabalhadora, que fez um post no Facebook dela, dizendo que ela foi à entrevista de emprego com um excelente currículo. E lá o entrevistador não se ocupou de perguntar quais eram as competências e habilidades que ela poderia usar naquela área na empresa, nem se preocupou com os detalhes do currículo dela. O entrevistador queria saber o seguinte: como é que você vai conciliar maternidade e emprego? Ele sempre pergunta. Quem vai ficar com Quem vai ficar com seus filhos? Se ele ficar doente, você vai faltar ao trabalho para socorrer? Sempre pergunta isso. Porque alguém tem que socorrer a criança. E a sociedade já entendeu que o homem não vai fazer isso, porque são 5 milhões e meio de brasileirinhos sem o nome do pai no registro de nascimento. Os outros tantos que têm o nome, muitas vezes só tá ali, né, gente? E outros tantos que estão ali, mas também não ajudaram. Eu fui uma que tem o nome do pai no registro. Meu pai cresceu comigo na minha casa e quem deu pai fui eu. Com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar. Com 16 anos eu lembro que ele saiu de casa e me pediu dinheiro. Falei, gente, eu vou pagar pensão pro pai. Sério? Sério. Eu não dei não, mas ele pediu. Então assim, a paternidade, eles fazem de tudo para fugir. É muito raro a gente encontrar um pai. Quando encontra a gente faz super... Conta nos dedos. Conclusão, nós estamos sempre muito sobrecarregados. E isso aqui toca diretamente na profissão, né, no tema que vocês querem discutir hoje, que é a saúde. E que a gente vai colocar em foco a saúde da mulher. Essa sobrecarga com a jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Porque você cuida dos filhos e filhas, você cuida da casa e você cuida dos seus pais. Mesmo que você tenha irmãos, mesmo que você tenha um companheiro, mesmo que todo mundo coma, suje, é você que vai lavar, passar e cozinhar. Então, essa sobrecarga de trabalho somada a todas as violências que a gente experimenta desde o berço, a gente vive em alerta. A gente não anda na rua em paz, a gente não usa qualquer roupa, em qualquer lugar, em qualquer situação. A gente tem uma série de pequenos e grandes obstáculos rotineiros que não dão descanso nunca. Isso tudo nos deixa mais vulneráveis a adoecer. Quem é que não adoece diante de tanta pressão? Então, o que é que a luta antimanicomial, né, a luta contra os manicômios, tem a ver com as mulheres, tem a ver com o feminismo? A subjugação da mulher como louca, e a colega, por favor, me interrompa um pouquinho, porque essa não é minha seara, eu estou me esforçando.
Mas a subjugação da mulher como louca, ela vem desde muito tempo atrás. O termo histérica, por exemplo, ele surge da nossa menstruação, porque alegavam que o fluxo sanguíneo poderia subir e causar histeria e confusões mentais, enfim. Então vem de útero, de histeria, da questão do fluxo sanguíneo. Nós somos subjugadas como loucas e muito antes da gente nascer. E por isso, os manicômios brasileiros, e tem pouquíssimos estudos sobre isso, tem uma população de maioria de mulheres. Existem mulheres, inclusive, que nasceram dentro desses manicômios e morreram nesses manicômios. Nasceram de mulheres que foram internadas lá por suas famílias. Tem um estudo de uma antropóloga brasileira, ela escreveu até um livro sobre isso, A História Não Contada e essa foto é de lá, do Hospício de Barbacena, em Minas Gerais. É uma história duríssima, a Edna se conhece, né? Homens também foram internados, mas a violência contra a mulher é sempre muito maior, até porque a violência sexual nos acompanha, né? Então, além da violência física, além da violência psicológica, a gente ainda tem a questão da violência sexual, que nesses ambientes tem um índice ainda maior. E necrotério tem, imagina. Se necrotério tem... Não respeita os nossos corpos em momento algum. Inclusive, eu queria fazer um adendo. Eu li esses dias um texto de uma advogada feminista, que ela fez uma análise que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. A questão do direito ao próprio corpo do aborto. Esse é um tema polêmico, existe toda uma questão religiosa envolvida, e eu não vou entrar nessa seara, porque ela se desdobra em muitas discussões. Eu só vou compartilhar aqui com vocês o ponto jurídico dessa colega, que me chama a atenção. Ela disse assim: no Brasil, um cadáver tem muito mais direitos sobre o seu corpo do que uma mulher viva. Puxa vida, como assim? Porque veja bem, quando eu fui lá fazer meu AB, perguntaram se eu queria ser doadora de órgãos. E eu disse que não, porque tem uma questão da Polícia Federal, que no Brasil tem um tráfico ilegal de órgãos e tudo mais. E na época, 6 anos atrás, eu era muito medrosa, eu falei, não, diz aí que eu não vou doar não, botei não. Mas combinei com a minha família, se eu morrer, dou. Mas eu escolhi ali não doar. Morta, eu tô mandando no meu corpo. Morri. No mesmo hospital tem um monte de gente precisando dos meus órgãos. Pois eu disse que eu não vou doar nem coração, nem pulmão, nem fígado, nem rim, nem córnea, não vou doar, gente. O meu corpo vai apodrecer, mas eu não vou dar a vida para outra pessoa. Um monte de gente vai morrer, eu poderia ter salvo, mas eu escolhi não fazer. Morta, eu vou ser respeitada. Uma mulher que engravida e não quer seguir com aquela gestação, por muitas coisas podem acontecer, ela não é respeitada, ela não tem autonomia sobre o seu corpo respeitada, porque a gente alega que existe ali uma expectativa de vida. Então, olha o ponto jurídico que a gente levanta. Um cadáver pode escolher deixar um monte de outras pessoas vidas estabelecidas, porque já está todo mundo nascido com nome, família, morrer. Mas uma mulher, já vida também, uma vida estabelecida, não pode interromper uma expectativa de vida, porque ela não tem reconhecido no Brasil o direito civil sobre o próprio corpo. É um ponto polêmico? Eu tenho consciência disso. Mas num debate a gente precisa sobrepesar vários pontos. E ele se torna interessante nesse ponto de vista. Não é? Porque coloca o que a gente coloca pró-vida em xeque. Então não era para respeitar os cadáveres. Se a gente é pró-vida, vamos ser pró-vida com todo mundo. Mas não, veja bem, a sociedade ela tem uma facilidade enorme de ser pró-vida se quem estiver em jogo for uma mulher. A gente sempre vale menos. Até no mundo jurídico, quando a gente discute ali a letra fria da lei. Mas enfim, né? Essa questão da luta antimanicomial, por isso que vocês vão ver os movimentos feministas também empunhando essas bandeiras, porque sempre que tem uma opressão no mundo a gente está mais prejudicada. E o movimento feminista está empunhando as bandeiras. E aí a gente tem a questão importante da educação, né? Como professora eu não consigo me desvencilhar desse ponto, até porque eu acredito que esteja tudo interligado. A gente vê na televisão inúmeras defesas do projeto Escola Sem Partido, porque o professor não pode discutir gênero e sexualidade na escola. Existem uma série de políticos que não têm a menor formação em educação
muito menos em gênero e sexualidade, que dizem que gênero e sexualidade é ensinar a criança a praticar atos sexuais ou escolher pela criança a sua orientação sexual. Isso é um grande absurdo. Como especialista em gênero e sexualidade, eu posso afirmar que o termo ideologia de gênero não existe. Não existe. A gente que estuda essa temática foi ouvir falar disso pela televisão, por candidatos X, Y, Z, que se você pegar o currículo não tem uma licenciatura plena em nenhuma área da educação. É uma ideologia absolutamente inventada que não faz o menor sentido para quem estuda. É difícil até devagar sobre isso, né, Edson? Porque Não existe mesmo. não tem de onde tirar, não tem o que falar, ninguém escreveu sobre isso, ninguém nunca fez isso. Enfim, e por que é importante se debater gênero e sexualidade na escola? Como a gente conversou aqui, quando a gente começa, primeiro quando a gente nasce, porque já tem a figura do nosso pai, ou de um tio, ou de um irmão, ou de um avô, a gente não sabe o que é violência. A gente é inserida nesse mundo que tem uma cultura machista e a gente naturaliza muita coisa. Como a mulher do vídeo naturalizou o fato do esposo já acordá-la gritando. É uma violência extrema, mas a gente não sabe o que é isso. A gente muitas vezes entende que está num relacionamento abusivo quando escuta alguém que já passou por isso, dá o seu relato identificando como abusivo. Aí, eu já passei por isso, advogada e socióloga, estudante de questão de gênero. Estou numa troca com mulheres, aí alguém fala, olha, fulano fez isso comigo, eu achei abusivo. Eu falei, nossa, foi abusivo, né? Às vezes, vou até partilhar uma situação minha. Uma vez eu torci o pé num acampamento e de madrugada acordei com muita dor. Um colega do acampamento acordou e se ofereceu para colocar o gelo, que estava doendo tanto que eu não conseguia ficar numa posição razoável para colocar o gelo. Colocando o gelo, ele fez massagem, ele subiu e eu fiquei constrangida porque eu falei, mas ele está me ajudando, eu vou reclamar. Está me ajudando, às vezes a intenção dele é boa. E aí no dia seguinte eu fui trocar com um colega e falei, gente, será que ele está ajudando, que ele não está ajudando? Ih, já fez isso comigo. Ah, então foi abusivo. A gente não nasce sabendo, a gente não está preparado para toda essa sorte de violências. Por isso que o movimento feminista, a sociedade, outros setores da sociedade civil organizada defendem o quanto é importante que se debata gênero e sexualidade, para que a gente ensine para as nossas meninas que elas têm direito ao próprio corpo, que roubar o beijo não é legal, que ninguém pode roubar beijo, que quando o coleguinha puxa o cabelo, puxa o braço dela, não é porque ele gosta dela, que às vezes eu escuto professores falando isso para as meninas nas escolas. Ah, mas é que você não está sabendo levar ele está te batendo porque ele gosta de você. Não, a gente está ensinando que o amor é violento, e não é. Ou então, quando uma mulher termina um relacionamento, é perseguida pelo ex, aí e busca essa ajuda com familiares e amigos, e ela ouve o seguinte, mas ele é apaixonado por você, menina, você não vai valorizar isso? Se esse homem não te larga, Isso aí é porque ele te quer. E você ainda é louca, ingrata, que não está valorizando esse sentimento. Por tudo isso e muitas outras questões que a gente precisa, gente, dar essa oportunidade para as nossas meninas. E também para a gente construir uma nova masculinidade nos nossos meninos. Porque senão esse ciclo de violência, como vocês já disseram, não se quebra. Os meninos vão continuar crescendo violentos. E as meninas vão continuar crescendo achando que são culpadas por tudo, que tem que se desculpar por tudo e que se passou por aquela violência é porque não soube agir, é porque não soube evitar, é porque não cedeu o suficiente, é porque não se precaveu o suficiente. E aqui a gente chega na cereja do bolo, que é enxergar que os nossos agressores são... É toda a sociedade que construiu essa masculinidade violenta e o maior cúmplice é o Estado. O Estado se omite descaradamente. Se vocês quiserem checar em casa, vocês joguem no Google assim. Ações do governo federal contra a violência à mulher. Falei, nossa, tanta violência contra a mulher, eles devem ter trabalhado muito, né? Eis aqui todo o esforço do governo federal desde sempre. Essa lista sai isso aí mesmo? Direto, botei a fonte, vai. É do site www.brasil.gov.br/cidadania e justiça.
A página não é atualizada desde 2017. Esse slide aqui eu não mudo desde 2017. Esse aqui, o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ele foi criado, se não me falha a memória, em 2003. É um projeto de lei que até hoje não foi votado. Mentira. Consta lá, está aguardando votação. Ninguém está com pressa, né? O pessoal está sem tempo também. É. A campanha, nesse carnaval, perca a vergonha, não perca o respeito. O Brasil aderiu a essa campanha desde 2003 também, só no carnaval. Porque o carnaval, realmente, o índice aumenta ainda mais. Acabou o carnaval, o índice de violência continua alarmante, mas é só no que vai. A outra campanha que a Gina citou, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que o Brasil também continua repetindo anualmente, mas é muito pouco. A gente vive um índice epidêmico de violência. O Núcleo de Combate à Violência contra a Mulher, que está ligado ao Ministério da Defesa e da Justiça, onde muito se fala e pouco se vê em matéria de serviço. O Bolsa Família, porque mais de 92,1% das beneficiárias do programa são mulheres. Por quê? Porque enquanto a gente está cuidando dos filhos, das filhas, dos nossos pais, da casa, os homens estão ganhando a vida. É muito difícil fazer tudo. A dupla, a tripla, a quádrupla jornada é torturante. Então, por isso que 70% das pessoas em situação de pobreza no mundo são mulheres. O Pronatec, que é um programa nacional de estudo técnico, que o governo não diz qual o percentual de mulheres que é beneficiada nesse... É bem técnico. Nesse programa, e nem tem especificado no site quais são os cursos. O Disque 180, alguém aqui já passou pela experiência de ligar para o Disque 180? Eu já. Quer dar seu relato? Não consegui ser atendido. E o tempo que eles pedem de cadastro dá tempo de matar umas 50 mulheres. Exato. Porque eles perguntam sua profissão, sua idade, o que você está fazendo agora, você ligou por quê, mas você ouviu mesmo? Repete seu relato, por favor, mas qual é o seu nome todo, CPF, RG, título de eleitor? É absurdo. Eu já liguei, enquanto advogada, diante de relatos de clientes, e eu não acreditei no serviço que encontrei. É absurdo. Mas, enfim, tem mulheres que conseguem resistir e fazer essa denúncia. É importante que a gente resista. Mas é muito difícil. E tem a Casa da Mulher Brasileira e a Unidade Móvel, que são casas de apoio do governo federal à mulher em situação de violência, que só existem em 3 cidades no Brasil: Brasília, Curitiba e Mato Grosso do Sul. Isso aí. E aí a ONU, agora em 2018, em maio, ela nos disse o óbvio, que falta investimento para implementar leis contra a violência de gênero no Brasil. As leis nós já temos. Nós não temos a efetivação desses serviços para nos proteger. E aí, eu preciso citar, porque a gente está em bom sucesso, Marielle, essa ativista tão valorosa para a luta das mulheres no Brasil e no mundo. Em um ano, a Marielle fez muito mais que o governo federal. Agora, a gente conseguiu aprovar, né, com a sociedade organizada, pedindo honra e justiça ao assassinato de Marielle e a sua luta por nós. Esse aqui que é o mais importante, o dossiê da mulher carioca. Porque o ISP, lembra que tem um Instituto de Segurança Pública, ele faz um dossiê da violência contra a mulher só no âmbito do Rio de Janeiro. Só que ele faz o estudo de um jeito que você mostra os dados e não fica alarmado. Porque ele vai picotando, que um dado que era de 80% vira 23%. E não condiz com a realidade. Então, esse projeto de lei da Marielle, que foi aprovado depois da morte dela, garante que a gente vai ter o registro, pelo menos no âmbito do Rio de Janeiro, porque lá é a vereadora municipal, né? Dos dados de todas as mulheres que sofreram violência doméstica em todo e qualquer órgão público. Ela quer que isso tudo seja reunido. Pra gente ter ideia do quanto crítico tá, de onde a gente precisa colocar a mão para trabalhar. E a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual. Porque a gente só faz no carnaval. Mesmo diante desses números alarmantes.
Deixa eu só mostrar. Essa fonte aqui é muito valiosa, gente. É Casa da Mulher Trabalhadora. É uma ONG, a sigla dela é CANTRA. Ela é a maior ONG feminista da América Latina. Ela procura dar todo tipo de apoio para mulheres em situação de violência. Assistência psicológica, assistentes sociais, assistência jurídica. É claro que a ONG não consegue dar conta de tudo, mas é mais um braço que a gente pode usar nesse sentido. E aqui uma fala da representante da ONU, Mulheres no Brasil, que ela diz, né, que a violência contra as mulheres é uma manifestação perversa, fruto da discriminação e da desigualdade de gênero. Para além das consequências humanas imensuráveis que ela traz, tal violência impacta em elevados custos para os serviços de atendimento, incluindo a saúde, a segurança e a justiça. Investir na prevenção e erradicação da violência contra as mulheres e meninas é muito menos custoso do que tem nos custado a falta de ação. Isso significa dizer que o governo gastaria bem menos nos protegendo de fato. Mas a disputa pelo tempo da mulher, a questão do patriarcado está ligada ao capitalismo, que é um sistema político-econômico que privilegia os mais ricos. Isso gera muito dinheiro. Então o governo prefere gastar mais dinheiro ajudando a nos matarem, a nos agredirem, a nos silenciarem, do que se eles de fato nos prestassem os serviços que evitassem toda essa violência. E eu destaco essa fala, eu acho importante, para a gente entender que a gente está lutando contra um problema social muito grande. Que, portanto, quem está saindo dessa situação de violência, quem sobreviveu a uma situação de violência, merece toda a honra, merece os parabéns, merece admiração, porque é realmente uma condição sobre-humana que a mulher vive no Brasil e no mundo. É muito difícil. Então, parabéns para todas nós, porque nós somos sobreviventes. A situação é crítica. E a gente nem tem acesso a essa informação o tempo todo. Né? Quando a gente tem, a gente fica até chocado. E aí eu separei que também, a colega já citou, o que você pode fazer, né, que serviço você pode procurar em situação de violência. Então, tem a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa do governo federal, que só tem nessas 3 cidades. O Disque 180, o Disque 100 dos Direitos Humanos e o Disque 90. E além disso, eu vi agora recentemente no Facebook uma campanha que é Campanha pelo Acolhimento.org, Mapa do Acolhimento.org. É uma organização feminista que procura identificar mulheres em situação de violência e indicar para essas mulheres profissionais que podem ajudar, que estão próximos dessas mulheres. Então, se vocês quiserem procurar, indicar para amigas e propagar essa informação, é Mapa do Acolhimento.org. Aí tem o atendimento psicológico e jurídico gratuito pelos voluntários. Gente. Muito obrigada, tá? Foi uma experiência incrível estar aqui. Eu queria dizer que eu fiquei tocada com cada uma das experiências e acho valorosíssimo estarmos reunidos aqui para tratar disso. Eu vim de Campo Grande, teve gente que veio de mais longe, cheguei um pouquinho atrasada, eu peço desculpas, foi um engarrafamento, mas eu queria muito estar aqui. Nem esperava uma sala tão cheia, então hoje é um dia de vitória.